Gosto desse próximo papo aqui com o diretor Felipe Rios, com o ator Guilherme Weber, que é quase tão maluco quanto eu, porque a gente vai poder, inclusive, abordar um assunto bem curioso, que é sobre a nova classificação etária que está acontecendo tanto para a televisão como também para, me parece, para espetáculos de teatro. É interessante o processo. Tudo que começa assim cheira logo à censura, em todos os lugares do mundo. E, no entanto, tem uma cláusula pétrea na Constituição brasileira, que é uma Constituição tão mexida que já botaram uma cláusula chamada de pétrea para ninguém mexer. Então começa a querer mexer por baixo um pouquinho e tal, querendo, inclusive, atribuir ao Estado a educação das pessoas, das crianças, sabe, tirar qualquer responsabilidade dos pais, o que eu acho péssimo. É claro que o Estado tem uma responsabilidade em relação aos menores, mas tem tanto menor carente, precisando de ajuda, tanto menor que vai para o caminho marginal, por causa até de falta de atendimentos sociais, que eu acho que essa preocupação aqui, se fosse na Noruega, talvez tivesse algum sentido, né? Mas é uma preocupação excessiva. É que como se estabelece um critério? É que o critério que estão estabelecendo aqui é falta de critério. Mas chega de papo, vou conversar sobre isso também com o Guilherme e o Felipe, que eles levaram para os palcos o universo obscuro do sensacional Dalton Trevisan. Então, Guilherme Weber e Felipe Rios, venham para cá! Você viu que a plateia, quando a gente se beijou ali, começou a assobiar. É, eu senti um clima no ar. Descobriram o nosso caso de amor. Eu senti um clima no ar também, não sei. Sentiu, né? É. Para de se afastar para lá, chega mais para cá. Eu tô aqui perto da caneca já. Tá tudo bem contigo? Tudo. Fazendo muito espetáculo infantil também ainda? Não, agora encerrei a carreira. Que Tô guardando as histórias para as minhas memórias agora. Você sabe que estão fazendo teste para o novo Garibaldo, que vamos fazer? Ah, eu poderia fazer, né? Eu acho que tive talento para Muppet. Não? É uma coisa meio... Como é o nome do espetáculo? É Educação Sentimental do Vampiro. Educação Sentimental do Vampiro. Sentimental do Vampiro, tá? Em que teatro está? Está no Teatro Popular do SESI, lá na Paulista. Está no SESI, que é um teatro ótimo, né? Eu acho um dos melhores, sinceramente, um dos melhores teatros do Brasil. Assim, como forma, como caixa, qualquer lugar que você sentar, você vai assistir bem. Isso aí é uma coisa rara aqui, né? Porque às vezes os teatros têm um formato de Panavision, ou de, sei lá, Cinemascope, quando a dimensão boa é ter mais altura. Mais né? altura. Senão, e na lateral, raramente você vê o fundo do palco, na maioria dos teatros no Brasil. Tem um monte de engenheiro aí fazendo teatro, não sei, devem não entender de teatro, porque eles fazem uns teatros mais absurdos. Aqueles muito longos palco e muito... de cimento. De cimento. É para durar bastante. Exatamente. O teatro é maravilhoso e o projeto é maravilhoso porque é quartas, quintas e domingos o espetáculo é feito de graça e sexta e sábado a R$3. Então muito bacana. Muito importante. O projeto do Teatro Popular do SESI é hoje o melhor teatro de arte e comunicação. É um projeto de 40 anos, visando a comunidade, né? Muito bacana. A gente conseguiu formar um público também que vai assistir o espetáculo, que mescla com um público que já acompanhava a Sutil Companhia de Teatro, com um público que já conhecia o projeto do SESI. É sempre uma experiência maravilhosa estar lá por lá. Agora, eu queria ouvir o seguinte. Como é que é o negócio do anúncio? Que antes de começar o espetáculo, tem um anúncio que sempre avisa, por favor, não fumem, desliguem os celulares, tem saída de emergência ali e tal, aquela coisa. E agora foi acrescentado um falando
O quê? Como é que é? Além desse todo da emergência, do não fume, porque agora tem essa portaria do espetáculo não é recomendado para menores de 16 anos. No nosso caso. No nosso caso. E aí você tem que dizer no off por quê. Então, num questionário onde você tem que responder várias coisas que tem no espetáculo, eles vão escolher 2 coisas para exemplificar essa proibição ou essa recomendação. Então, tem um off que fala: esse espetáculo não é aconselhável para menores de 16 anos por conter cenas de violência e nudez completa. Então, o público já vem abaixo. Gera uma loucura. Uma coisa desesperadora. Eu na coxinha falei: gente, eu tô me sentindo Davi Cardoso indo gravar uma chanchada, sabe? É um desespero, tanto que as pessoas ficam tão ansiosas que eu sugeri agora da gente já jogar as 2 camareiras nuas. Do começo. Já joga as camareiras nuas, já baixa a ansiedade do povo e a gente pode fazer o espetáculo. Você entra nu no espetáculo. Eu fico nu, eu entro vestido e fica nu. Tá vendo? Então, olha, por favor. Assustado, mas nu. Então, vamos lá. Com menos de 31 anos, não pode ver. Não, e todo ator tem mania de falar: não, mas a nudez não é gratuita. Eu falo: quartas, quintas e domingos a minha é gratuita, sexta e sábado é R$3. Baratinho ou de graça. É um absurdo. E agora eu estou sabendo que tem que ser uma coisa que era de arrepiar. Tem que se mandar o texto para ser avaliado em Brasília. Eles mandam uma pelos ficha. Especialistas. Não, eu acho que eles mandam uma ficha, né? Critério. Eu acho que talvez tenha sido mandado, não sei exatamente do texto, mas eu sei que mandam uma ficha onde a produção tem que preencher o que você tem ali dentro. Então, assim, eu lembrei daquele teu personagem, a gente temos aí... Né? A gente temos... temos estupro, temos violência, zoofilia. Então a gente vai preenchendo uma ficha e dependendo do que... Você botou zoofilia no seu? A gente tem zoofilia. Porque nós temos tudo, tem estupro, tem zoofilia... Eu preenchi todos os itens da ficha. Eles estão divulgando o espetáculo na realidade. Exatamente. Né? Exatamente. Você sabe que eu estou estreando, dirigi um espetáculo com a Bibi Ferreira, que volta a fazer uma comédia, quer dizer, um teatro só de texto, não canta, nada. Há 54 anos ela não fazia. E está com mais de 80 voltando ao palco. E ela realmente é estupenda. Juca de Oliveira, que também é um ator maravilhoso, e que escreveu a peça. E quando eu soube disso, eu digo: eu vou ter que bolar um textinho também para botar para o pessoal. Sim, você não pode ficar sem nudez no teu espetáculo. Pois é, mas eu vou ter que inventar também uma nudez. Uma nudez de Bibi. Alguma nudez de Bibi. Depois, Bibi volta aos palcos nua. Não, a Bibi sugeriu uma frase ótima, que é o seguinte: esse espetáculo contém sexo, violência e corrupção. E contém, quer dizer, trata desses assuntos, né? Não, por um lado é maravilhoso, porque eles colocam assim, tema e conteúdo, o que é incrível, porque parece que se trata só daquilo, exclusivamente daquilo. E no nosso caso, até ficou bacana porque um dos itens lá da ficha era violência familiar. E no caso do Dalton Trevisan, violência familiar define, de alguma maneira, sei lá como, um pouco da obra do Dalton. E também a familiaridade com a violência do nosso país é tão grande que eu comecei a achar interessante isso. Mas qual é a violência familiar, hoje em dia, atinge a população. A população toda. Então, violência familiar, como a maneira vida, de expressar a coisa, os critérios. E aí tem uma coisa que começa a me assustar para valer. Desculpa estar falando disso. Não, eu acho importantíssimo. Para falar bem a verdade, eu acho muito importante. Que nos interessa. Primeiro, o seguinte, o classificador, que são uns rapazes que ficam vendo, isso aqui no caso de televisão, ficam vendo programas, analisa o perfil das personagens e dos seus relacionamentos, ações e condutas contracenadas, efeitos sonoros e visuais contemplados, o grau de nudez nas relações sexuais. De meia, pode? Os instrumentos utilizados pelos personagens nas cenas de violência. Quer dizer, se você matar um jeito com um machado, não pode. Mas com um batedor de bolo, tudo bem. Uma faca pequena, né? Canivetinho. E eles não se preocupam com em vez de ser uma facada, usados nas cenas de nudez e de sexo. Sim. Isso também é complicado. Personagens nas cenas de violência e o tipo de droga abordada na obra. Mas e se não tiver droga? Qual é a droga? Aspirina. Você põe também? Você põe lá aspirina, aí vai estar liberado para 10 anos. Bom, aí começa o susto aqui. Para destacar a informação, a idade indicada deverá aparecer dentro de um quadrado nas cores: amarela para 12 anos, laranja para 14 anos, vermelho para 16 anos e preto para 18 anos. Por que preto para 18 anos? Primeiro que já tem uma conotação
racista, né? E depois, por que que depois dos 18 anos a pessoa pode ver coisas negras, coisas terríveis, preto, põe preto aí. Põe preto. E isso me lembra, sabe quando é que surgiu essa coisa de classificar por cores? Sei, na Alemanha. No nazismo, aonde? Nos campos de concentração. Os presos políticos eram obrigados a usar uma estrela vermelha, os judeus, isso eu fico arrepiado só de lembrar disso, os judeus a estrela amarela e os homossexuais uma estrela cor-de-rosa, que era até um tipo de humor dos nazistas, né? Aqui é a mesma, isso aqui é quase isso. Como é que você pode... Por que preto? Aí vamos começar a criterizar sobre os critérios. Por que é que vermelho para 16? Né? E por que não verde para 18? Por que amarela para 12? Laranja para 14 anos? Isso aqui já é algum classificador meio gay que botou, põe laranja, que não tem ainda. Que é a cor da moda. Olha, isso aqui tem que ser visto, é uma coisa que tá tudo funcionando na base de liminares, mas tem que derrubar isso. Gente, não é possível que pessoas como o presidente Lula, que sofreram tanto com a repressão, que foi preso pela ditadura, não sintam que isso aqui é um perigo, porque os governos mudam, as leis ficam. Né? Exatamente. E é usado cada um com uma subjetividade diferente a maneira que se usa essa lei. É muito perigoso manipular essa lei. Porque você pode ter até uma pessoa bem intencionada e outra não. Agora... Não, e por isso... Desculpa, sem querer te interromper já interrompendo. Por isso é que na Constituição, na última Constituição, as outras eram tão terríveis em relação às artes, que nessa Constituição, além de liberdade de expressão, cita especificamente obras artísticas. E aconteceu uma coisa muito, sei lá, chata com a gente, que todo o material da peça é preto e branco. Todo o espetáculo é preto e branco, por uma série de coisas que a gente vem estudando há um tempo em relação ao espetáculo, e a idade era 16 anos, era vermelho. Então a gente era obrigado a colocar um material em vermelho artístico. Não tem história. Nós queriam nos obrigar a colocar a tarja em vermelho. Só que todo o material com 16 anos, cartazes, programas, mas tudo. Conceitualmente era para ser Só que tudo era preto e branco. Então eu falei assim, então coloca 18 anos. Tem que ser preto e branco, coloca 18 anos logo, porque é preto pelo menos. Porque a gente tinha que brigar. Aí depois eles autorizaram, sei lá como, depois, mas com discussão, mandando e-mails, cartas, pedidos. Até porque a gente falou autorizaram que a gente colocar uma versão em preto e branco. Imprimir em preto e branco. Eu tive que falar que só tinha dinheiro para fazer em preto e branco. Vocês vão pagar a impressão colorida para botar o vermelho? E olha, o ridículo começa assim, né? Essas coisas que começam a ficar ridículas, como acontecia no tempo da ditadura, do censor ter que ver o espetáculo antes e mandar intimação para ir ao DOPS. O senhor William Shakespeare, autor da peça, por favor, no DOPS amanhã, meio-dia. Sófocles, Sartre. Sófocles. Perguntaram ao Mário Schemberg uma vez, pegaram um livro dele, disseram, esse livro aqui, Diálogos de Platão. Aí o Schemberg disse, Diálogos de Platão. O delegado falou, sim, mas Diálogos de Platão com quem? O senhor não sai daqui sem dizer com quem. E está começando aí por esse caminho, quer dizer, tem que ser vermelho no anúncio? Tem que ter... Pois tem que ter a cor dessa classificação. Tem que ter. E agora, aí depois eles liberaram para ser preto e branco. Ele falou, não, a gente não pode pagar, tem que ser preto e branco. Aí eles criaram lá uma maneira de colocar em preto. Enfim, algumas coisas andam para frente. E numa época que é tão importante você fazer formação de plateia, renovação de plateia, levar os jovens para a plateia e não vetá-los. Não tem. De repente tem um jovem que quer ver o espetáculo e não pode, porque é 16 e o cara tem 15. Você acredita realmente que alguém que vai sentar na frente, vai assistir a obra do Dalton Trevisan, vai sair dali pior em alguma coisa? Não. Eu acho que vai sair melhor. Claro, vai sair mais humano. Inclusive a divulgação de um dos nossos maiores autores. Exatamente. Né? Vai sair mais. Que é lido no vestibular, então é uma loucura. Ele é lido no vestibular. Se ele pode ser lido no vestibular, não pode ser assistido? Não. É um papo realmente aranha. E quem é que... Você que resolveu montar o Dalton Televisão? Porque o Dalton... Com essa sua cabecinha maluca também? Lógico, né? Tem que superar, né? Não, o Dalton, de alguma maneira... Eu sou carioca, mas eu fui morar em Curitiba jovem e eu vivi o que se chama Era Lerner em Curitiba, né? Que é a era onde Curitiba se tornou uma cidade
enfim, projetada, urbanizada, preparada para receber pessoas de fora. Bem projetada. Bem Uma projetada. favela do primeiro mundo, como diz o próprio Dalton. O próprio Dalton fala isso, né? O Dalton é realmente Ácido crítico da era Lerner. Embora eu seja, sinceramente, um fã do Lerner. E do Dalton também, da mesma maneira. Mas o Dalton ele falava um pouco sobre os marginais, o que estava aparentemente estava escondido, em Curitiba, que não se fala muito, as periferias, as pessoas que sofrem, os imigrantes, poloneses, ucranianos, porque é um caldeirão Curitiba, é uma cidade invisível, uma cidade estranha, né? Cheia de personagens estranhos e o Dalton fala sobre isso. E então o Dalton se tornou um clássico, que a gente chama de clássico, raiz mesmo, para Leminski, para outros poetas, escritores incríveis que muito surgiram. Leminski, que surgiram. Ele virou quase termo, né? Como você diz, kafkiano, feliniano, é daltoniano, para você exatamente, definir coisas. E o curitibano tem uma relação muito intensa com o Dalton. O curitibano, desculpa, só tem 2 medos na vida, que é se reconhecer num conto do Dalton Trevisan e de Aranha Marrom. São os únicos medos que... Aranha Marrom? Dá muito aranha marrom em Curitiba, né? Tanto que você reconhece um curitibano, que o curitibano antes de calçar o tênis, dá 3 batidinhas. Ele bate o sapato. E essa não é perigosíssima? É perigosíssimo, é letal. Pode matar. E aí até teve um site esses dias, um site da CBN Curitiba, que eu nem sabia que existia, a manchete era assim, aranhas marrom saem do armário. Eu falei, gente, parece um anúncio gay, né? Marrom, era uma aranha machérrima que de repente... tô louca! Eu sou marrom, Eu sou marrom. E a notícia ainda vinha pior, ainda dizia assim, os meios de evitar a aranha marrom, ainda falava assim, mantenha o chinelo na mão para manter a aranha marrom perto do buraco que ela tanto gosta. A gente só piora a notícia, né? Aí eu tava com uma amiga minha... entrevista aqui outro dia que eu vou até mandar essas expressões curitibanas para ele, falando sobre expressões do cotidiano. Sobre a aranha marrom dá para fazer... Milhões. Né? Cuidado, não chega perto de mim que a minha aranha é marrom. Não, ela morde o teu canudinho. Eu tava com uma amiga do lado, uma amiga minha que é gay, falou, eu sou favorável a que a aranha marrom saia do armário, assim como a aranha morena, aranha loira, aranha ruiva. Todas as aranhas. Fora do armário. Mas aí você resolveu... Aí resolvi, eu passando na frente da casa dele, porque eu ia para minha casa. Hoje eu estou morando em São Paulo, mas morei muitos anos em Curitiba. Eu cruzava todo dia a casa dele, é uma casa de esquina. O Dalton, para quem não sabe, ele escolheu se recolher. Há 50 anos ele desenvolve mesmo a literatura dele, escreve, reescreve, é um artesão da literatura. Ele desenvolveu uma personalidade tão única que você lê uma coisa do Dalton e reconhece, né, com uma capacidade assim de linguagem mesmo. Eu li uma coisa linda no New York Times sobre a obra do Dalton, falando que a sensação que você tem ao ler o Dalton é um pouco de raiva de saber que ele não está se colocando filosoficamente, mas que ele está espiando você nas entrelinhas e a sua reação, e ele consegue ser não realista, porque ele tem um grau poético muito grande, mas ele tem uma capacidade de humanista e de descrever o ser humano, assim, em poucas palavras, linda. A maneira como ele expõe as entranhas dele precisa ter um grande amor pela humanidade para fazer maravilhoso. isso. E os personagens dele usam 2, 3 frases para se explicar, para se expressar, mas deixa uma sombra de sugestão gigantesca. Ele ficou famoso pelos haikais que ele escreve, né? São muito pequenos e você vê todos os personagens, toda a biografia, né? E em termos de montagem, dá margem para fazer um espetáculo bem expressionista, inclusive. Exatamente, foi o nosso caminho. Na verdade, eu não posso dizer assim para você que... Eu venho do Dropsy, que é um espetáculo que você viu, sabe? Então, que foi um espetáculo muito prazeroso, e muito prazeroso de fazer o tempo todo. E eu fui com um coração, assim, aberto, fiz o Avarento, do Paulo, que foi um espetáculo iluminado. E quando eu comecei a trabalhar no Dalton, eu comecei a sofrer muito durante o processo. Realmente, assim, foi difícil de achar o que eu queria. E aí eu comecei a pensar, raciocinar sobre isso e pensar o quanto a gente monta um russo, e a gente imagina uma Rússia, imagina um Turgenev, imagina um Chekhov. Mas quando você conhece ali o que está acontecendo na tua esquina, a descrição que você tem que ter, a responsabilidade que você tem que ter sobre esse assunto é tão grande que gera um pouco mais de dor, um pouco mais de dificuldade, assim. Eu acho que tem O Vampiro de Curitiba já é um título que define bem esse aspecto de sombras e esse aspecto que
aparece escondido em toda a cidade de Curitiba, que é a cidade projetada e não sei o que e tal. Esse, quer dizer, eu acho que isso já, esse título, né, já capta. A primeira vez que eu li, eu disse, meu Deus, isso já capta o espírito da obra dele toda, né? As esquinas da madrugada, a garoa, a névoa. Eles comparam um beco que tem atrás da catedral. Ele fala, eu sou aquele beco. É um beco, assim, frequentado só por vampiros da noite mesmo, pessoas... É um beco impossível de você pensar em passar por ali. E eles comparam esse beco, a literatura dele é esse beco. E é um e beco ele foi essa sem pessoa, saída, ele se tornou uma pessoa que realmente optou sair desse mainstream, da divulgação, para se dedicar à arte dele. Isso é muito raro e por isso que é muito generoso também com a gente. E nós vamos para o segundo bloco para falar dos vampiros. Maravilha. Tcharam! Vamos lá, Willem. Tenho aqui ao meu lado Guilherme Weber e Felipe Hirsch. Para a gente fingir que são dois convidados, troca de lugar com ele agora. Vamos lá. E vamos começar falando do vampiro, dos vampiros, De Curitiba. os de Curitiba. Hã? O seu personagem como é? Eu faço vários personagens, assim como os outros atores da peça. São quantos deles, atores, desculpa? somos em... 7. Luiz Damasceno, Magali Bife, Érica Migon, Mauri Miranda, Zeca Senovic, Jorge Emil e eu, Guilherme Weber. Nos dividimos Que entre os rapaz vampiros. educado, você já botou o nome de todos. São curitibano. E aí? Nós nos dividimos entre os vários vampiros de Curitiba. Eu faço um deles é o Nelsinho, que é o famoso personagem assim do Nelson masculino. E um dos contos é o vampiro que vaga pela noite da paixão na cidade de Curitiba atrás da última Vocês são os fêmea. famosos personagens do Nelson? Desculpa, o Dalton, é o Nelsinho. E vaga pela cidade de Curitiba atrás da última fêmea na noite da paixão. E aí acaba ofendendo ao Senhor, que fala, por sua culpa, todos os bordéis fechados. Porque a Páscoa, as prostitutas são de folga. Então ele acaba descobrindo uma prostituta banguela, que aí também tem uma analogia ao vampiro, e a última noite da paixão, e eles têm... E ela não pode ser transformada em vampira, nunca. Nunca. Sendo banguela. Exatamente. Mas ela é uma espécie de vampiro, É uma né? espécie de vampiro, porque ela não suga tem os ele. dentes da frente, então fica aqueles dois caninos aqui. E ela suga. E ela suga toda a energia dele. 1001 aqui, né? Exatamente. Exatamente. Então esses são os vampiros de Curitiba. E a sua maquiagem? Nossa, mas a gente... Então, conceitualmente, a gente resolveu fazer um espetáculo expressionista, começou a estudar isso e acabou indo visualmente para um espetáculo em preto e branco. Nosferatu. Nosferatu, esse E clima aí? todo. E aí o Felipe falou assim, mas vocês não podem ter essa cor humana em cena. Isso que eu sou praticamente um albino, né? Mas ele acha que você tem uma cor humana? Ele acha que eu tenho uma cor humana, você acha que Um incrível. rapaz que não vê o sol. Há quanto tempo você não sai? Desde do pra tomar berçário sol? até em casa, foi a última vez que eu vi o sol, eu acho. Berçário até em casa. Berçário E aí, até em casa. você... Aí a gente Uma tinha que maquiagem começou a branca? pesquisar várias maquiagens e acabou descobrindo uma mais bacana, que ela não tem brilho, que é uma maquiagem de geisha. É a maquiagem que as sei qual geishas é, usam. aquela Então brancona, a gente né? conseguiu com a nossa maquiadora, que trouxe essa maquiagem do Japão, lá da casinha das geishas, não sei o quê, pra gente passar. Agora é muito engraçado, veio um potinho desse tamanho, com um pincelzinho assim, para aquele pezinho de geisha. Eu saquei o meu 44, falei pra produção, vamos comprar um pincel de apartamento já, porque... Um rolo Não, 2 horas para passar 2 aquilo. horas, só essa Precisava vir as metro e- gueixas junto. por pra ficar ator? passando. É. Quantas gueixas vêm pra maquiar a gente, né? Peraí, cada ator leva 2 horas para maquiar? Não, eu já tô Não, na eles fase... estão melhorando. 1 hora, vai. Vai melhorando. 1 hora. Então, E eu tenho que maquiar Vocês têm o que corpo chegar inteiro, 7 horas porque eu antes, fico não. nu, né? Não, você fica nu. Nu. Não percam. Guilherme Weber. A nudez gratuita de Nu, Guilherme Weber. inclusive devido ao frio do ar-condicionado do teatro, para ver se realmente o pinto dele sofre a ação da temperatura. Não, nem da temperatura, é o susto que ele leva. Primeira vez que eu fiquei nu no ensaio, meu pinto ficou tão apavorado que ele saiu da cueca e ele tava assim, ó. Achando tudo estranhíssimo, as luzes. Magali ele já tá super à Magali vontade. Bife fica nua no espetáculo? Fica parcialmente nua. Porque eu me lembro da 16 Magali anos. fazendo uma performance que Mas ela ela ficava nua, que era bota, belíssima. mas ela bota os bifes pra fora. Os bifes. Isso parece o Bira falando. Bira que usa essas expressões assim. Isso é uma expressão curitibana, não? Não, uma analogia ao nome dela. Eu vou Magali conversar Bifes. com... sim. Magali Bifes. Bifes. Uma péssima analogia, digamos. Não, porque inclusive está o Vessel aqui, que eu vou conversar sobre carnes. Ah, Depois então olha, eu já te joguei o gancho. a gente já começa com os Magali, bifes. agora, eu queria falar uma coisa.
Magali Bife é uma das maiores atrizes desse país, né? Ela é excelente. A gente fica fascinado, assim, desde o Dropsy, assim, eu queria muito falar isso, assim, porque eu sou completamente fã da Magali. Ela é excelente. Ela é maravilhosa. Vamos ver umas fotos? Vamos lá. Quem é que está embaixo dessa máscara? Luiz Damasceno, né? É uma máscara, né? É uma máscara de bode. Exatamente. De bode eu sei que é. Guilherme. Pô, você perguntou se era uma máscara, né? Já ia ser um bode É de verdade, verdade. as duas Aí coisas são idiotas. Foi difícil. Foi uma parceria na idiotice aqui. Isso. Vamos em frente. Isso é uma foto de ensaio, De ensaio, né? O Guilherme, aí é o núcleo da Sutil, só falta a Daniela Thomas aí. Érica Migon, Érica Migon, Felipe, eu. Murilo Hauser e E eu. o Murilo Hauser está de costas, que é meu assistente. Ok. Tô ali pagando o cofrinho ali, ó. E o assistente fica de costas sempre? A gente É porque ele tem que proteger o diretor de tomate, de chinelos tá no que contrato voam, dele, então. né? Vamos em frente. Magali Bife, com os bifes. Com os bifes, olha aí! Os famosos Famosos bifes de Magali. bifes de Magali. Linda essa foto, inclusive. Muito bonita. Vamos em frente? Mauro e Miranda, isso é uma cena do espetáculo. As projeções são do artista plástico paranense chamado Raul Cruz, que desenhou o universo do Dalton. Ele é a representação da Maria Bueno, que é uma prostituta curitibana que é considerada santa hoje. Que é considerada santa pelas prostitutas, né? Sei, Não, mas todo povo, né? Não só pelas prostitutas. Não, é que as prostitutas vão ao túmulo dela e deixam flor, batom. Ela morreu assassinada por um soldado, não foi Tipo isso? uma Iemanjá terrestre. É uma personagem É. real. Real, foi uma prostituta dos anos 20 de Curitiba. Como é o nome dela? Maria Maria Bueno. Bueno. Maria Morreu Bueno. assassinada por um soldado e tem romarias ao túmulo dela até hoje. E as prostitutas deixam perfume, batom, fotos. Agora, esse Deve ficar um Aí pouco as caro mais, ali, né? as mais pobres vão lá, usam os batons, se maquiam lá mesmo. Já O sabe. Raul Cruz morreu. Vai Raul Cruz morreu com 36 anos, é um grande artista plástico. A gente há muito tempo queria trabalhar com a obra dele, ele tem muito desse universo do Dalton. Foi daí, na verdade, que veio o expressionismo, porque a gente começou a estudar Poti, que é o maior ilustrador do Dalton, e o Poti ele tem uma influência enorme de Kafka. Mas o próprio Dalton é... Exatamente, né? Ele que sugere isso, tanto que os ilustradores, né? Vamos lá. Também uma da mesma Mauro e cena, Magali, Mauro e Magali, do mesmo conto, mesmo conto. São quantos contos? 17. São 17. Alguns muito curtos, outros É. mais extensos. Outros mais longos. Exatamente. Outros médios. Máscara do bode, o bode. Estamos falando de bobagem. Vai em frente. Olha aí, Magali Bife. Puta, que cena incrível. Magali, ó. Essa é a Banguela, na Noite da Paixão. Tem espelhos atrás, é isso? Tem. O cenário Tem todo vários, tem um ar Caligari ali, que a Daniela Ah. Thomas fez. Vamos... Vai mudando. Olha Ali, que, é. que mesma lindo cena. isso. É. Vamos mais? Essa é uma cena chamada Três Tiros na Tarde. É o Jorge Emil. Você vê o espelho aí, tem muito É. espelho aí, né? O espelho vai dando detalhes das cenas, o que é interessante. Que além do teatro ser bom, mas você tem essa opção de olhar a cena pelo espelho. Vamos em frente. Essa é a cena da galinha, famosa cena da galinha, do amor, o primeiro amor da vida dele. O primeiro amor da vida do cara, ele era realmente apaixonado pela galinha. Zoofilia. Zoofilia. E aí ele fica arrasado porque na noite de Natal Eles matam a galinha. matam a galinha, ele tem que E ele não quer comer de jeito nenhum e ele fica muito impressionado porque o irmão também recusa a galinha. Então ele percebe Aí que o cria uma- tempo todo a hipócrita me traiu e Traiu comeu o com- próprio irmão. Com o meu próprio irmão. Que terrível. Ele sofre muito. Agora, aqui vocês realmente querem desrespeitar a censura porque essa galinha tinha que ser preta. Exatamente. É, Essa aí exatamente. é Ou Não é laranja. verdade? É uma homenagem aí, porque é a única luz vermelha do espetáculo inteiro. Aí a gente deixou claro que é 16 anos a nossa obra. É o sangue da galinha. Eles é que estão pedindo essas coisas, essas né, observações. Vamos em frente. Aí são dois atores só no palco e olha o que acontece, né? É o princípio da minha nudez. Você vê que as minhas pernas já estão de fora. E tá de... Ele está começando Obrigado. a ficar apavorado aí. Espero que a seleção de fotos pare em breve. Mas vocês estão realmente no desespero, né? Porque para ver uma cueca já... Pô, agora você me ofendeu, né, João? Não, eu falei... Só Agora, minhas por que pernas. cueca? Ô, Felipe, você como diretor manda tirar a cueca. Não, mas ele Não, vai tirar, calma, mas ele é tira. tão progressivo. Não, mas já entrar sem cueca... Ah, já é uma entra coisa- sem, né? Pra facilitar. Né? É, Perde não, uns cueca 15 é minutos uma do coisa espetáculo a muito menos. medieval. Vamos lá. Aí eu tô de camisola. Ele tá de já. camisola.
camisola, tudo bem. O maravilhoso é camisola e óculos. É um óculos meio Michael Caine que eu uso nessa cena. Que é um cara que são 37 noites de paixão, ele não consegue transar com a esposa, ele brocha todas as noites. E aí os pais dela falam, você tem uma semana, senão ela voltará para casa. E aí o desespero dele de tentar comer essa mulher em uma semana e não acontece, é difícil. Ele tenta várias fantasias. Tudo, bota a camisola, tira a camisola. Benze a casa. Benze a casa, bota a máscara de bode. Só falta cantar um sambinha da Elza Soares ali. E na última tentativa final, ele consegue, não consegue? Aí vocês têm que, tem que assistir o espetáculo para ver o que acontece. Ai, meu Deus, vamos em frente. Olha que maravilha isso. Magali Bife, uma atuação minimalista. E Luiz Damasceno. Luiz Damasceno, que é outro ator brilhante. Vamos em frente. Mais aquela cena, Noite da Paixão. Ela tem uma coisa de expressão corporal que é uma coisa sensacional. Linda. Nessa performance que eu estou falando, era uma coisa de você ficar assim fascinado. Essa performance era com a Marilice Vergueiro, não é isso? Era com a Marilice? Não, acho que não. Acho que era ela, que eu me lembro, era ela sozinha. Ah, é? Mas tem muitos anos. Vamos em frente. Coração de Dorinha, Maune Miranda. O palco vai ficando destruído, assim. Tudo que vai sendo... Não interessa. Você Eu fala sempre conto muito. a peça. É verdade, acho que vocês têm que assistir lá, é melhor. Vamos lá Ele ver. fala muito. Eu não A tenho... gente não- a gente Acaba já- o segredo, é No final, verdade. quem matou foi... Cala a boca. Vampiro falastrão. Olha só. Quanto tempo dura o espetáculo? 2 horas. 2 horas. Sem 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 intervalo. intervalo. Tipo, Sem 2 tirar. sem tirar. Quer dizer, ele continua sendo de uma crueldade com vocês imensa, né? Fazer um espetáculo sem vocês, 2 horas, 2 horas. que nem... Esse é o mais curto, né, quase. Não, o Drops 2 também. tinha 2 horas? O Drops O Drops tinha 2 horas. Na verdade, o Drops é um dos espetáculos mais perfeitos que eu já vi na minha maravilha. vida. Aliás, eu já falei isso, não é novidade nenhuma. Não, mas até a Nanny E o- People foi assistir, sabe a Nanny People? Que é uma drag queen famosa sei, aqui em São sei. Paulo. Ela falou, me fala, peça de Felipe Rich, eu já boto peruca frouxa, porque eu sei que tem mais de 1 hora. Pra não ficar com dor de cabeça, eu vou de peruca frouxa. É. Eu sou famoso já pelas peças longas. Mas viu? eu vou te falar, 2 horas ali passaram em meia. Na verdade, 2 horas é o que o espetáculo precisa para o universo ser contado. Também tem essa classificação que é muito próxima da censura, né? O espetáculo tem que ter 1 hora, tem que ter 1 hora Tem e que meia. ser uma O comédia. espetáculo Não tem o existe. tempo que espetáculo tem o precisa tempo para que acontecer. tem, né? Tempo, Exatamente. perguntou tempo, quanto tempo tem, aquele negócio, Exatamente. né? Eu já vi espetáculos de 50 minutos insuportáveis, assim. E os espetáculos do Zé Celso de 5 horas que são O que maravilhosos. que Maravilhosa. estão rindo ali? O que é? Do tempo, pergunta o tempo, quanto tempo tem? O tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Olha aqui, eu queria dar mais um passeio pelas suas aventuras no Teatro Infantil de Curitiba. Isso eu não posso perder rapidinho. Eu contei tantas histórias, né? Mas Teve uma história também incrível de um espetáculo que a gente fazia e as crianças odiavam o espetáculo. E jogavam tudo que tinham na mão na gente, lápis, areia, lanche. Era uma loucura, e era uma gritaria. E aí tinha um ator do elenco que ele tinha um olho de vidro. E aí foi uma coisa assustadora, porque as crianças estavam gritando, ele estava falando, e aí, não sei o que, de repente ele tirou o olho de vidro e falou, calem a boca! E as crianças ficaram igual, como o meu pinto, assim, né? Assustadíssimo. E aí o melhor foi que ele botou o olho de vidro de novo e... Pinha, pinhão, pinha, pinhão. Sabe, continuou cantando E voltou pra o Feliz Tatu como se nada tivesse acontecido. e as crianças? Apavorados, não abriram mais a boca. Chorando. Acho que nunca mais voltaram ao Agarrados no teatro. Nunca mais irão ao teatro. Não, eu já fiz peças Na vida. responsáveis porque para que as crianças não voltem nunca mais. Qual foi o personagem mais ridículo que você fez? O aspargo. Do espetáculo da cadeia alimentar. Como é que era? Faz um aspargo pra gente, Não, só um era eu, pouquinho. basicamente era eu com uma roupa branca, assim, meio bege, uma coisa. Mas tinha uma assim. coisa de andar. Eu tinha uma movimentação, cara. E as crianças também nunca mais comeram aspargo. Nunca mais. Não, e aí eu fazia um pessoal que chamava sonido, que fazia sons, não sei o quê, daí eu sempre estava escondido num lugar e aparecia. Quando eu aparecia, aquela coisa de 5 metros,
as crianças começavam a chorar e eu tinha que fazer a peça de joelho para continuar o espetáculo. E elas ficavam com aquelas fraldinhas assim, enfiadas na orelha assim. Aí, vocês estão gostando do espetáculo? De tanto que choravam. Você sabe que tinha um ator gay no Rio de Janeiro, que eu não vou dizer o nome, que fazia muito teatro infantil, e tinha um espetáculo que a gente ia ver, porque era impressionante a reação das crianças. E olha, ele entrava vestido de pato, com uma cestinha, e distribuindo picolé para as crianças. Aí ele entrava e a fala dele era assim: chegou a marreca paneca, chegou a marreca paneca. As crianças fugiam, não queriam nem sorver. Olha o sorvete, olha o picolé, mas não quer picolé não. Tira o pato feio daí. Medo, mãe. E ele não se tocava. Gente, conversei aqui com... Valeu, gente. Muito obrigado. Conversei com eles antes. Falei, Muito bem. Conversei aqui com o Guilherme Weber e com o Felipe Hirsch. Obrigado pela presença sempre bem-vinda de vocês. E não esqueçam, vamos falar aqui... A Educação Sentimental do Vampiro. Teatro Popular do SESI, às 8 da noite. Sexta e sábado, R$3. Quarta, quinta e domingo, grátis. Não tem por que não ver, não devido aos preços, devido à qualidade dos espetáculos que eles fazem. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.